Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade ímpar que Ele nos concede nessa noite, que é a de uma vez mais poder ministrar a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías Cardoso, pastor presidente aqui dessa igreja. O Senhor abençoe. Prazer muito grande conhecer a vossa pessoa e vê-lo gozando de saúde. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Pastor Argeu é um amigo nosso. Desde outubro do ano passado, fizemos uma amizade. Prazer muito grande revê-lo. O Senhor também extensivo as bênçãos de Deus sobre sua casa. Os demais obreiros que planteiam pela causa nobre do Mestre, que o Senhor esteja com suas mãos estendidas sobre vós outros. Aos obreiros também que estão aqui do nosso lado, ao obreiro Jove que nos buscou ali, a todos vocês, nosso muito obrigado. Trago um abraço da nossa igreja lá no estado do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Central, onde pela misericórdia de Deus estamos já presidindo há 2 anos, e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida ali também no estado do Rio de Janeiro. Meus irmãos, eu quero, sem mais delongas, que você abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. Versículo de número 14. Será o versículo que nós vamos focar a nossa mensagem desta noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 14. Quem achou diz amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Então vamos fazer uso da palavra. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Diga graças a Deus. Por gentileza, tome seu assento. Cadê o irmão do teclado? O senhor me permite, pastor Isaías, ele me acompanhar aqui com fundo musical? Eu ficarei grato ao irmão que nos acompanhar aqui, fazendo um fundo clássico aqui para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero chamar a sua atenção para este texto que nós acabamos de ler essa noite. Texto este que narra a história de um personagem, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é o personagem do patriarca Abrão. Esse homem que leva vários títulos, e um dos maiores títulos que Abraão leva é o título de amigo de Deus. Homem que recebeu promessas, homem que Deus falava com ele sempre que sentia que este patriarca estava desanimado e em conflitos. Deus então o animava, Deus conversava com ele. E quando nós analisamos a história deste homem, a gente percebe que foi um homem que teve uma vida de triunfos, teve uma vida de êxito. Ele foi um ícone de Deus.
homem lembrado por Deus através da boca dos profetas, quando queria chamar a atenção de alguém. Quando Deus queria contar a sua história era contada a partir de Abraão. Deus aparecia para alguém e dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lá estava o patriarca. Porém, essa história de êxodo, de fama, de glória, ela não começa tão bela quanto se parece. Porque Abraão entra em cena no capítulo 11, versículo 26, quando começa a narrativa da história de sua descendência. E a sua história é uma história dramática, cheia de traumas, cheia de decepções. Porque esse homem, ele nasce da árvore genealógica de Terá. Terá, ele gera, além de Abraão, mais 2 filhos, Arã e Naor. Arã tem um filho, e põe o nome desse filho de Ló. E o texto vai logo a seguir nos informar que esse homem, Arã, que gera um filho chamado Ló, morre. E esse homem é irmão de Abrão. Então a história de Abrão começa já com um óbito de um irmão. Logo na frente, o texto vai nos informar que Abraão se casa com Sarai. E quando o seu casamento está se descortinando, ele descobre que a sua esposa é estéril. Então nós já temos um óbito na família de um irmão, um casamento com uma mulher estéril, e logo em seguida nós vamos ver que o seu pai Tera tenta uma expedição para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã, uma expedição de conquista, uma expedição onde eles iriam sair do meio do conformismo e do paganismo de Ur dos Caldeus para uma terra diferente, para viver novas experiências. Porém, o texto vai dizer que no caminho, Tera para. E quando eles param em um lugar chamado Arã, a Bíblia diz que Tera faz o seu acampamento e ali morre. Então nós já vamos ter aqui pelo menos 3 grandes frustrações na vida do patriarca: irmão morto, mulher estéril, pai morto, e agora a expedição que sairia das regiões da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, até Canaã. Essa expedição não dá certo, porque o cabeça, o guia da excursão, que era Tera, morre. Irmão morto, mulher estéril, pai também morto, e uma expedição frustrada. Esse homem aqui, ele se encontra em uma situação duvidosa. Esse homem aqui não é aquele Abrão lá da frente que tem êxitos, tem glória. É um homem frustrado, um homem cheio de marcas, cheio de traumas, cheio de perdas. Mas o que me alegra é que no capítulo de número 12, no versículo de número 1, Deus aparece a Abrão e lhe faz uma grande promessa. Parece que Deus gosta dessas coisas. Quando o homem está frustrado, está cheio de perdas, está machucado, Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. Quando a gente acha que está tudo perdido, as coisas não estão andando de acordo com o que a gente deseja, Deus, ele sempre tem uma palavra para nos animar. Deus tem sempre uma promessa para nos fazer. Deus tem sempre uma palavra para tirar a frustração do nosso coração
e nos colocar no centro da sua vontade. Quem sabe eu vim aqui pregar essa noite para pessoas que estão vivendo tempos de perda, tempos de frustração, tempos de derrota. Meu filho, eu tenho uma notícia boa para você que entrou aqui neste santuário essa noite. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Em meio às guerras, em meio aos desabores da vida, em meio às tristezas que nós vivemos, o nosso Deus não vai nos deixar sem uma palavra para nos alegrar, para nos fazer uma promessa. Quem acredita nisso, joga uma das suas mãos lá em cima, faz aquele barulho que o diabo não gosta para adorar o nome dele, porque Jesus... Deus aparece e faz uma promessa, e a promessa é esta: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a promessa é a seguinte: farei de ti uma grande nação, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa era que Abraão seria grande e que ele seria uma bênção. Agora, esta promessa, ela era condicional. A promessa que Deus fizera a Abraão era condicional. Ele teria que abrir mão de algumas coisas. Ele teria que sair da sua terra, do meio da sua parentela, e se direcionar em uma terra sem endereço. Deus não deu o mapa, Deus não colocou o GPS para Abraão se guiar. Deus não fez uma escala. Deus apenas diz: sai do meio dos teus, da sua terra. Por quê? Porque Deus diz para sair da terra, preste atenção. Porque Terá tentou sair, não saiu, morreu no caminho. Por que Terá morre? Porque Terá para. Infelizmente tem muita gente morrendo, pastor Isaías, porque sai para fazer e não faz. Deus tem algo na sua vida, mas você anda e no meio do caminho para. E quando se para, há um grande perigo da gente morrer no caminho e não conseguir concluir aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então essa missão que era de Terá, agora cai nas mãos do patriarca Abrão. Por isso Deus diz: sai da tua terra e do meio da sua parentela e caminha para uma terra que eu ainda vou te mostrar onde é. Eu não te mostro ainda, eu vou te mostrar lá na frente. Eu acho isso mais difícil, porque você sair de uma localidade sem saber a direção que você vai é muito difícil. Quem não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar. Quando alguém vai cursar uma faculdade, ele tem que saber aonde ele quer chegar. Ele não vai começar odontologia e dentro da odontologia ele vai terminar em direito, não. Ou ele faz direito ou ele faz odontologia. Se você for a um determinado local, você tem que saber o endereço certo. Abraão não sabia. Mas ele cumpre o que Deus tinha para ele. Ele sai. Ele desapega da sua terra. Mas uma porcentagem daquilo que Deus disse para que ele fizesse, ele não fez. Preste atenção. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e caminha para uma terra que eu te mostrarei. Conseguiu sair da terra, conseguiu caminhar, porém ele não consegue deixar a sua parentela, porque quando Arã morre, Ló fica aos cuidados de Tera, mas Tera também morre, e agora Ló, que já é grande, já poderia se virar muito bem, fica colado na aba de Abrão. E o texto vai dizer no capítulo de número 12, versículo de número 4, que Abrão não consegue deixar o parente Ló para trás. O parente vai na capa, o parente vai na aba. Então, a condicional de Deus é quebrada.
Deus tinha um projeto, um propósito para o patriarca. Deus queria mostrar para ele, queria dar um mapa, a localidade, o endereço exato. Mas Abraão não cumpre os propósitos de Deus. E leva um parente. E a ordem era, deixa o parente, não leve o parente. Abraão vai e coloca em sua bagagem a pessoa de Ló. E por causa de Ló, Abraão caminha pelo menos 10 anos da sua vida, perdido, sem encontrar o caminho, sem saber aonde Deus queria que ele chegasse. Tem coisas na nossa vida que quando a gente coloca em nossa bagagem, elas podem impedir o agir de Deus de acontecer na nossa vida. Deus não tem seus exclusivos, mas tem coisas exclusivas para os seus. Deus não tem seus queridinhos, mas tem coisas exclusivas que são só para você. Então, se tem bagagem essa noite aqui, prendendo a tua visão, prendendo aquilo que Deus projetou para a sua vida, eu vim aqui como profeta liberar uma palavra de Deus para a sua vida. O Ló vai ficar nos pés da cruz, a nossa visão será ampliada essa noite, e Deus vai mostrar para nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você crê nisso, sacode o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus hoje vai tirar as escamas de nossas vidas. Eu sinto Deus aqui essa noite, gente. Eu sinto uma brisa suave de Deus aqui. Quem sabe entrou pessoas aqui que estão carregando um Ló na bagagem já há muito tempo. Está girando em círculos e não consegue ver nada. E Deus está dizendo: deixa o Ló, que eu vou te mostrar. Deixa essa bagagem de lado, que eu tenho coisas inefáveis para te mostrar, e você não deixa. E são limitadas por causa das bagagens que carregamos. Coisas que estão em nós, que a gente não consegue se libertar. Pessoas que atrapalham o andar da carruagem. Interessante que o nome Ló no original hebraico significa aquele que cobre, ou seja, véu. Quem sabe a nossa visão está coberta por um véu que não deixa a gente ver nada. O véu está cobrindo tudo. Deus está dizendo: é ali, rapaz, que você vai chegar. A bênção está ali. A vitória está do outro lado do véu, mas você só vê o véu. Você só vê panos na frente. Véu são coisas... O véu é um pano muito fino. Fácil de se embaratar, fácil de rasgar. Mas se ele estiver na frente, limita a visão. Quem sabe pequenas coisas que estão em nós ou perto de nós fazem toda a diferença para a gente não ver aquilo que Deus tem para a gente. Nossa visão está limitada, está fechada, porque algo está do nosso meio e a gente não consegue largar, não consegue se libertar. Mas o texto do versículo de número 14, ou seja, capítulo de número 13, versículo de número 14, o texto vai dizer: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Deus quebra o seu silêncio de 10 anos e aparece para o patriarca de novo, depois que Ló foi embora, e lhe faz um pacto. Esse pacto é o pacto abraâmico, o pacto que Deus daria o norte, o sul, o leste e o oeste. Ei, meu filho, quem sabe até hoje tu está com a visão fechada. Deus tem coisas para você e você não conseguiu ver ainda, mas Deus nessa noite está dizendo: deixa Ló embora, deixa Ló sair da sua vida, que eu tenho para você o norte, o sul, o leste e o oeste. Eu tenho coisas grandes para você viver na face da terra. Só quem acredita nisso, jogue uma das suas mãos lá em cima e adore. Eu sinto meu Deus aqui.
Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Eu tenho certeza que bagagens serão arrancadas de nós nessa noite profética. Eu tenho certeza que coisas que impedem a nossa limitação da nossa visão serão extraviadas hoje de perto de nós. E nós sairemos daqui renovados pela unção do Espírito e pela promessa de Deus que está em nós. Quem tem promessa, levante a mão e glorifique o nome dele essa noite. Aleluia! Abraão caminha 10 anos errante. Vai para o Egito. E quem vai com Abraão? Ló. Agora, irmão, quem precisa de Egito depois de ter promessa? Quem é que necessita das coisas do Egito quando se tem uma promessa enorme de Deus? Mas quando Ló está junto, a gente só consegue ver o Egito. A gente só consegue ver, é só no Egito que tem água, é só no Egito que tem pão, é só no Egito que tem alegria. Bota na bagagem, só dá para ver Egito. Abraão volta do Egito. O tempo passa, eles se enriquecem. Ló também enriquece. E aí que está o problema. Porque muitas das vezes, aquilo que impede a presença de Deus na nossa vida e a promessa se cumprir, começa a ser conveniente. Aquilo que impede Deus agir em nós começa a ser costumeiro. Está tudo bem, está enriquecendo junto, está crescendo, está indo. Mas nem sempre o que aparenta estar bem e conveniente a nós é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Tem coisa que parece que está bom e a gente cai no conformismo e às vezes não é ainda aquilo que Deus quer para a gente. Tem coisa que parece que está tudo bem, não, tá show de bola, como a gente diz lá no Rio. Mas será que é isso que Deus realmente quer ainda para você? Dá uma sacudidinha nesse irmão e diga: Deus tem mais. 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 Deus tem. Eles voltam do Egito. Ficam ricos. E eu, analisando o versículo de número 14, eu fui fazer um questionamento. Por que Deus tinha algo com Abraão e nesse propósito não tinha com Ló? Por que Deus insiste com Abraão de deixar o parente e não levar o parente? Porque tem coisas, irmãos, que são exclusivas para cada um de nós. Você lembra da travessia do Mar Vermelho? Deus abriu o mar para Israel passar. Aí sabe quem se atreve a passar junto? O exército de Faraó. Aí sabe o que acontece? Eles morrem. Por que morreram? Porque o mar se abriu, foi para Israel, não foi para Faraó. Você está entendendo que às vezes alguém vai questionar porque Deus te usa? Alguém vai questionar porque a bênção chegou na sua vida? É porque Deus preparou para você. E alguém tem que observar e glorificar a Deus pela tua vitória. Porque hoje em dia é tão difícil se alegrar com a bênção do outro. É tão difícil ver o outro receber e a gente não receber. Tem uns que dá vontade de torcer contra, de amaldiçoar. Mas meu filho, fica tranquilo. Se ele conquistou, fica na fila, meu irmão. Não sai da fila não. Porque amanhã ou depois o negócio acontece com você também. Mas enquanto chegou na vida do outro, glorifica Deus junto com o outro. Se você está recebendo, dá glória a Deus. Porque você glorificando a Deus, coisas grandes do céu vão acompanhar a sua vida.
Fique tranquilo, aplauda o outro. Se o outro gravou o CD, dá glória a Deus, canta no playback dele. Se o outro está pregando, Deus está levando, deixa ele pregar. Deus levantou, daqui a pouco levanta você também. Se Deus enriqueceu o outro, está andando de carro zero, está com casa na praia, está com casa, oh glória a Deus, deixa ele, daqui a pouco você chega lá também. Agora nós vemos um Ló completamente diferente da visão de Deus. E a primeira coisa que eu vejo no texto, sem querer desmerecer, não quero pregar uma heresia aqui, Ló foi chamado de justo. Ló foi um exemplo dentro de Sodoma, porque ele era justo ali, no meio da corrupção. Conseguiu preservar 2 filhas virgens no meio da corrupção. Mas ele não tinha atingido o padrão de Deus. E a primeira coisa, porque Deus tinha um propósito grande na vida do patriarca Abrão, e não tinha com Ló no momento, era que Abrão erguia altares. Você vai discorrer a Bíblia, a história de Ló é linda, mas eu nunca vi esse cara erguer um altar para Deus. Abrão, qualquer coisa que acontecia, sim senhor, mata um novilho, traga uma pomba, sacrifica a Deus com certo altar. Deus aparecia para ele, a primeira coisa, sim senhor, altar erguido. Sabe por que às vezes acontece coisas na vida de alguém e não acontece na nossa? Vai ver o irmão se ele tem altar ou não. Às vezes o altar dele está erguido de pé diante de Deus, e o nosso, como é que está? Às vezes o irmão na calada da noite, onde ninguém vê, tem uma vida de oração com Deus e a gente não tem. O irmão às vezes lê Bíblia, ora, busca, profetiza, e a gente não. E a gente às vezes quer a bênção dele e não chega, mas não vai chegar nunca, meu filho. Ló não tinha altar. E o que está fazendo falta nessa geração são homens e mulheres que têm altar. Tem muita gente que é justo, canta, prega bonito, fala, tem uma oratória maravilhosa. Ei, meu filho, oratória se aprende na faculdade. Agora unção tem que buscar de Deus. A oratória vem de baixo, vem do homem, vem dos professores, vem dos livros. Mas a unção vem de cima. E o que é de cima é sempre será prioridade na vida de um homem de Deus. As coisas de cima, entenda isso, sempre serão prioridades na nossa vida. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que que Deus criou primeiro? A terra ou o céu? Os céus. Por que Deus criou o céu primeiro? Porque céu sempre será prioridade na nossa vida. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de onde? Dos céus, e toda a sua justiça, e o que? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ló não erguia altar. O que está faltando nessa geração são pessoas com altares erguidos a Deus. Fazer da escola que você estuda um altar. Fazer da casa que você mora um altar. Fazer do trabalho onde você executa um altar. Eu tenho certeza que quando o nosso trabalho for um altar a Deus, pessoas vão vir correndo pedindo oração, demônios, pessoas endemoniadas serão libertas, pessoas serão salvas quando vir que tem um altar perto dele, na escola, no trabalho, aonde for. Seja você um crente que tenha um altar erguido a Deus, ao Deus. Primeira coisa, Abraão tinha altar, Ló não tinha altar. Segunda coisa, no momento que eles estão se despedindo, oh glória, no momento que eles estão se apartando, a Bíblia diz que o porquê deles se apartarem foi uma confusão que teve dos pastores de Abraão com os pastores de Ló. Aí Abraão era esperto. Porque quem tem unção é esperto. Evangelho, ou seja, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 diz:
que quem tem a unção do santo sabe tudo. Repita comigo: Abraão era sabido. Ele viu que os pastores de Abraão, ou seja, de Ló, contendiam com os pastores de Abraão. Ele viu que Ló seria uma possibilidade de contenda. Porque se os pastores do cara eram contendeiros, e o cara, irmão, é o professor dele, o cara era o mestre. Aí Abraão espera e disse: epa, antes que tenha inimizade entre nós, faça o seguinte: para onde você for, eu dou meia volta. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ou seja, Ló, era uma possibilidade de contenda. E quem vive de contenda está muito longe de alcançar promessa. Quem vive de confusão está muito longe de alcançar promessas. Hoje o que a gente vê por aí de crente com confusão com os outros, pessoas que não gostam uma das outras, pessoas que não colaboram com o ministério um do outro, pessoas dentro do ministério que não manda subir vários. Seja uma bênção para Deus. Que nenhum espírito de contenda se levante nessa geração de adoradores por esse Brasil e por esse mundo. Que as igrejas na face da terra vivam um tempo de coinonia para fazer a diferença. E que os nós que impedem a gente de ver a promessa de Deus chegar sejam banidos do nosso meio, e a glória de Deus desça e amplie a nossa visão para nós enxergarmos coisas grandes e novas. A Bíblia diz que Ló então se aparta. E você está pensando que Abraão chora? Abraão não chora, sabe por quê? Porque quando Ló vai embora, Deus aparece de novo. Quantas das vezes aquela porta que se fechou, você chorou? Você suplicou a Deus e a porta se fechou mesmo. Mas só que aí, irmão, aquela porta estava impedindo a outra porta que era de Deus, aquela não era. E você hoje está numa porta melhor. E se aquela não fecha, você estava lá até hoje ganhando um salário mínimo, hoje você ganha 10. De repente aquele namorado, esses dias uma irmã lá da igreja, pastor, o senhor me deu um conselho para não namorar aquele cidadão. E eu na hora eu bati o pé, disse que ele era um gatão. Moça jovem não namora gatão, namora ovelha, né? Eu disse: é o gatão, você vai ver o gatão. Moço atribulado, irmão. Aí daqui a pouco ela chegou para mim: pastor, graças a Deus que eu não namorei aquele moço, era uma tribulação pura. Hoje eu estou com um homem de Deus, vou até casar. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, aquele atribulado que na hora que te deixou, você chorou, você ficou com fome 3 dias, se trancou no quarto. Se Deus tirou ele da sua vida, é porque Deus tem coisa melhor lá na frente. Aquele obreiro traíra, que na época você chorou e disse: esse cara eu investi. E a gente que é pastor sabe disso. Não sei se acontece aqui em Foz, porque lá no Rio está cheio. Você investe no cabra, o cabra chega na igreja, não sabe um versículo da Bíblia. Você ensina teologia para o cidadão, você investe, você consagra, você joga azeite e faz um... Aí o cara chega e decepciona. Aí a gente chora: ah, senhor. Mas aí você vê, quando aquele cabra vai embora, uma obra cresce. Sabe por quê, irmão? Tem Ló que fica no nosso meio só para secar. Parece o crente esponja, suga a unção dos outros, mas quando vai embora, oh glória a Deus, a unção desce, Deus amplia a visão, coisas grandiosas acontecem no nosso meio. Ei, fica tranquilo, Abraão de Deus, tem coisa grande vindo aí para a tua chamada, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família. Se prepara. Terceira coisa, estou correndo para fechar aqui.
olha para um lado, depois de Abraão, de onde você quer ir? Ele olha para um lado, sabe o que ele vê? A Campina do Jordão, bonito, parecia o Jardim do Éden. Irmãos, e entra um espírito aqui na vida desse homem, um espírito de ingratidão. O cara foi criado desde o berço, desde que o pai Arã morre por Tera e depois passou para Abrão. O cara não teve consideração com Abraão, disse, não, o senhor escolhe. Não, peraí, paizão, o senhor vê aí, o que o senhor fizer está feio. Eu enriqueci por causa do senhor. Mas não, sabe o que o cara faz? Escolhe o melhor e deixa o velho na prova. Infelizmente um espírito que rodeia, infelizmente o meio da igreja é o espírito da ingratidão. E reconhecimento é uma das maiores virtudes de um homem. O homem que não reconhece as coisas que são feitas em seu benefício, ele tem pouco valor. Porque o valor de um homem não está no dinheiro que ele tem, no carro que ele anda, na casa que ele mora. O valor de um homem está no caráter que ele apresenta diante da sociedade. Quem tem gratidão chega em qualquer lugar. Mas eu já vi pessoas ingratas querendo se dar bem e depois quebrar a cara e não ter humildade de reconhecer que errou. Aí vive a vida inteira dando cabeçada, feito ló. Eu vou já fechar aqui, mostrando para você o que aconteceu com esse cara. Glória, guiado por vistas. Ali na frente está melhor, ele vai para lá, porque ali tem um negócio diferente. E não precisa ter negócio diferente. A gente chegou um irmão lá na igreja e disse, eu estou indo para outra igreja porque tem um negócio diferente lá. Eu falei, rapaz, aqui a gente só ora e prega a palavra. Tu quer ir para lá, meu irmão? Se tem o azeite, a rosa vermelha, o sal grosso, tu vai para lá procurar estranho. Aqui é palavra. Aqui é palavra. Você está doido, rapaz? Tem gente, irmãos, que é guiado por vista, qualquer vento leva. Mas quem é guiado por fé, até no deserto, Deus aprova. Abraão ficou quietinho, Canaã. Disse, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você pode ir para Sodoma, você pode ir para Gomorra, mas aqui eu vou ficar. Lá está bonito, eu vou ficar aqui na seca. Quem tem visão de Deus, até no deserto, o deserto se torna um palco de operação de milagre de Deus. E eu profetizo isso na sua vida. Quem sabe te abandonaram no deserto, humilharam você, te abandonaram, esqueceram você. Mas quem tem chamada de Deus, até no deserto floresce. Quem tem chamada de Deus, até no deserto prospera. Fica tranquilo, porque é nesse deserto que Deus vai cuidar de você. Aleluia! E aqui eu encerro. Aleluia! A Bíblia diz que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas de Sodoma e ia armando suas tendas até Sodoma. Deus aparece para Abraão aqui nesse texto e faz um pacto dizendo que ele teria, olha o que Deus fala. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou, vire para o irmão que está do teu lado e diz, para Deus falar, fale com força para ele, para Deus falar, Ló tem que sair. Tem gente aí já começando a ouvir a voz de Deus. Porque Ló está ficando hoje aqui. Oh glória, você vai embora sem bagagens hoje em nome de Jesus. Eu vim aqui profetizar isso em nossas vidas nessa noite. E habitou Abraão na terra de Canaã, lugar que Tera saiu para sair, não chegou. Pastor Ageu. E Ló ia armando sua tenda até Sodoma. Eu vou repetir para você entender, vou te dar uma ajuda. Abraão habitou em Canaã e Deus disse para ele, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo que você está vendo agora, a visão dele, ó. Tinha promessa. Aí, Ló habitou nas campinas e ia armando sua tenda
até Sodoma. A expressão até demonstra limite, pastor Isaías. E armando sua tenda até ali. A palavra até limita. Não tem aquela expressão que o salmista usa no Salmo 84:3, até o pardal encontrar. Por que ele diz que é até o pardal? Porque o pardal não se encontra. Ló ia armando sua tenda até Sodoma. Deixa eu fazer uma dramatização. Pastor Vinícius Couto vai até a parede. Eu disse que ia algum lugar mais, gente. Eu disse que ia até onde? Agora, Deus disse para Abraão: para aí onde você está. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra te darei e a tua descendência. Ló era limitado demais para estar do lado do patriarca, então por isso que ele tinha que sair para a visão ampliar. Essa noite eu vim aqui profetizar na sua vida que coisas que te prendem, que limitam a tua visão serão deixadas e coisas grandes acontecerão na sua vida. Só quem acredita nisso joga a mão lá em cima, faz barulho de glória para adorar. Fica de pé comigo exaltando a Deus. Segure a mão desse crente que está do teu lado. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Vai passar o microfone aos pastores.